Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Messe de Amor, que é um livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, introduzindo hoje o capítulo de número 13, denominado Sofrimento e Aflição. Ei-los misturado em todo lugar. Sofrimento causado pela evocação de um amor violento que passou célere e a aflição de quem, não tendo amado, deseja escravizar-se desnecessariamente. Então, olha que dicotomia, né? Muitas vezes esse sofrimento causado por esse amor, né, que a gente vivenciou e que foi embora, que passou o célere, né, que foi fugaz. E esse sofrimento todo que gera dessa partida, né, desses sentimentos que ficaram para trás. Mas se há esse tipo de sofrimento, também há aflição, né, de quem, não tendo amado, deseja escravizar-se desnecessariamente. Então, daquele que não quer amar, né? Que quer muitas vezes se vincular, se escravizar de forma desnecessária, muito ficando ainda nesse apego ao heterofísico, a essas relações de fortes emoções, né? De fugazes também, né, que passaram rápido, mas não porque foram embora por outros motivos, mas porque são verdadeiras paixões que nos arrebatam, né? E quanta aflição a gente cria, como se diz aqui também, de forma desnecessária. Então, se há esses sofrimentos desses amores que foram embora, também há essas aflições que muitas vezes a gente cria mesmo com a nossa própria conduta, por ainda perseguir relações, né? Desse baixo teor espiritual, ou seja, eu estou muito mais vinculada àquela pessoa, muitas vezes ali pelo físico mesmo, pelas emoções, né, pelas sensações que ela vai me causar de uma forma imediata, mas não busco esses laços profundos, né? Então, pela minha própria pelas minhas próprias, aspirações, muito provavelmente eu vou encontrar muitos vínculos compatíveis com isso, né, e que não são amor, né, que são uma paixão, algo mais desmedido, e que muitas vezes vão nos causar essas aflições. Sofrimento decorrente do desejo de perseguir quanto gostaria de fazê-lo, e a aflição porque perseguido não tem a oportunidade de também perseguir. Então, se é verdade que são criados esses sofrimentos, né, decorrentes, como diz aqui, do desejo de perseguir, né, e esses desejos de perseguir, muito sofrimento nos causa também. E aflição, porque perseguido não tem a oportunidade de perseguir. Mas mais ainda são essas aflições que a gente cria, né, porque muitas vezes não somos os perseguidores, que haveremos de sofrer também com isso depois, mas muitas vezes somos os perseguidos e criamos para nós essas aflições, porque no final das contas, o nosso desejo profundo do coração seria revidar, ou seja, também perseguir, quando no final das contas o nosso caminho tinha que ser outro, né? Que é renunciar, que é calar, que é deixar passar, e muitas vezes a gente não consegue ter aquela conduta naquele momento, então cria para nós uma aflição também, porque mesmo perseguidos, no final das contas, o que a gente muito gostaria de fazer, como ele diz aqui, seria uma oportunidade de também perseguir, né? Sofrimento pela dor que anseia agasalho no coração, e aflição em face da dor que vergasta por não poder fazer quanto gostaria, comprometendo-se muito mais. Então, sai esse sofrimento por essas dores que todos nós sofremos, visíveis ou invisíveis, que cada um de nós trazemos conosco. Se todos nós vivenciamos esse sofrimento, há também outros tipos de aflição, que é aquilo, né? Não poder fazer quanto gostaria, o que comprometeria, como diz aqui, ainda mais, né? Então, muitas vezes a gente cria para nós também essas aflições, porque na verdade a gente gostaria era de fazer o que queria, né, e a vida muitas vezes nos impede das mais diversas formas de fazer o que a gente gostaria, inclusive, é uma proteção para nós, né, porque nos comprometeria ainda mais. Então muitas vezes a gente vive restrições na vida que se forjam de dor, né, que muitas vezes estão ali sob esse aspecto de dor, mas que no final das contas são proteções muito benéficas para a nossa alma, porque se pudéssemos escolher e controlar as circunstâncias, a gente se comprometeria ainda mais, criando aflições ainda maiores, né.
Sofrimento nascido do desequilíbrio, da ambição que deslocou a linha básica do caráter, né? Então, muitas vezes, a gente cria para nós também esses sofrimentos mais profundos, né? De que eu traio a minha própria alma, os meus valores, né? Em busca daquilo que eu desejo, não importa como eu vou conseguir, né? Os fins justificam os meios. Se eu quero aquilo, independente de como isso vai se dar, eu quero e conseguirei. Né? E a gente cria para nós sofrimentos imensos. Então, se é verdade que há esses sofrimentos, há aflições, porque desejando e tendo tanto, não pode fruir quanto pensava gozar. Né? Então, muitas vezes a gente cria também essas aflições de que, mesmo, né, desejando e tendo tanto, eu ainda gostaria de muito mais. Então, aflições completamente desnecessárias, muitas vezes a gente não percebe nem o valor daquilo que a gente tem, né? Nessa ânsia de sempre querer mais, de nada ser suficiente, a gente não dá valor ao que tem, vive sempre em busca de mais, e aí cria para nós também aflições. Sofrimento derivado da revolta de não possuir felicidade nos moldes que desejou e a aflição por ter a felicidade ao alcance das mãos, constatando, porém, quanta treva e pranto se agasalham no manto brilhante dessa felicidade ilusória. Então é isso, né? Muitas vezes a gente tem esse sofrimento, né? Decorrente dessa revolta, dessa rebeldia, pelas coisas não saírem do jeito que a gente planejou, pela felicidade não ser como a gente gostaria, né? Pela vida, pelas pessoas, pelas nossas relações não serem aquilo que a gente tanto sonhou. Então, muitas vezes a gente tem esses sofrimentos, né? E mais ainda, temos aflições por, mesmo tendo essa felicidade, dita felicidade que a gente tanto gostaria ao nosso alcance, a gente vai constatar quanta treva e pranto, né? Porque, veja, é isso, nós ainda somos muito assim muito ainda imprudentes em relação aos nossos pedidos e aquilo que a gente considera bem ou felicidade, né? Então, para nós são conceitos ainda muito relativos, porque o uso do nosso livre-arbítrio nos faz adentrar situações muito perigosas para nossa alma, né? Para nossa alma imortal. Né? Então, muitas vezes eu crio aflições por, ao ter toda essa felicidade que eu desejava, nos moldes que eu gostaria, no formatinho que eu esperei, que eu desejei tanto, de repente eu vejo, olha, eu acho que isso é castelo de areia. Quanto pranto e quanta treva se esconde no final das contas por detrás dessas ilusões de felicidade que a gente julgou ser o melhor para nós, mas que não eram bens, né? Que não era bom, mas algo muito deletério para nossa própria alma, né? Então, quanta aflição. A gente não tem muitas vezes o nosso desejo atendido. Se é verdade que muitas vezes a gente sofre por aquilo que a gente pensou, imaginou, não se concretizou, não se realizou, os nossos sonhos, né? Acabaram não se dando da melhor forma. Muitas vezes a gente cria aflições aos nossos planos serem exatamente como a gente gostaria, né? Porque são ilusões, muitas vezes, de caminhos, de relações, de escolhas, né? Profissionais, pessoais, que no final das contas não vão nos trazer essa felicidade que a gente tanto almejava e esperava, né? Sofrimento por muito ter e constatar nada ter, e a aflição por nada ter e descobrir quanto poderia ter. Olha que bonito, né? Sofrimento por muito ter e constatar nada ter. Essa é uma das grandes verdades da vida, muitas vezes exteriormente. A gente está em momentos muito vitoriosos da vida, muito exitosos, né? De muita conquista material, de muitos ganhos, mas interiormente completamente estagnados a nos mostrar que, na verdade, o que importa mesmo é esse interior bem vivo e preenchido, né? Então, muitas vezes é isso. A gente vai ver sofrimento por muito ter, e, na verdade, constatar que não tem nada, né? Muitas vezes passamos a vida em busca desses fogos fatos, como dizem, né? Desses. Diz que parece ser bonito, diz que parece ser luminoso, mas no final das contas não é real, né? E muitas vezes a gente perde uma encarnação inteira, né? Sofrimento na cruz do desequilíbrio
e aflição do desequilíbrio na cruz do dever reparador. Sofrimento na cruz do desequilíbrio e aflição do desequilíbrio na cruz do dever reparador. Então, muitas vezes a gente cria aflições, né? Na verdade, a vida nos coloca muitas vezes em situações muito difíceis, né? Mas que são para nós, né? Que vem assim, sob esse manto de dor, né? De sofrimento. Mas muitas vezes, se a gente for ver, é um dever reparador e que haverá de nos dar muitos ganhos espirituais, né? Então, e se a gente não percebe isso, muitas vezes a gente se desequilibra ainda mais, né? Então, se há o sofrimento fruto desse desequilíbrio que muitas vezes a gente vivencia, também é aquele do desequilíbrio que a gente busca, né? Porque tem os desequilíbrios próprios da vida, da jornada, e muitas vezes a gente sofre por isso, mas há aqueles também que a gente eh, cria, né? Essas aflições muitas vezes que a gente cria, desses desejos não atendidos e muitas vezes desses aguilhões, né, que a vida coloca na nossa vida a fim de nos frear, né, os nossos ímpetos, os nossos desejos, para ser para nós não uma grande oportunidade de redenção, né, naquela vida. E muitas vezes a gente se desequilibra muito por não aceitar, né? E em vez de a gente aceitar esse aguilhão, né, isso que vai de nos renovar, né, esses deveres que são muitas vezes o que vão nos fincar e nos enraizar na terra, mas no sentido de nos fazer crescer, né, evoluir como seres humanos. Muitas vezes, se a gente não buscar a fuga, a gente está sempre nessa não aceitação ou nessa revolta, aumentando ainda mais, né, os nossos débitos. Sofrimento que vergasta e aflição buscada para vergastar, né? Então, muitas vezes, essas dores que a gente sofre, muitas vezes, aflições que a gente cria por fazer os outros sofrerem. E aí, por nossa própria conta. Não precisaríamos, né? No uso do nosso livre-arbítrio, a gente muitas vezes devasta, né? É aquilo, ao invés de a gente ser esse fator que agrega, esse fator que multiplica na vida dos outros, esse bem, essa beleza, esse amor, muitas vezes a gente vai olhar para trás, ou então para a nossa própria vida atual e ver o quanto muitas vezes a gente é um fator deficitário onde a gente está, né? Essa terra nua, né? É esse fogo devorador que vai muitas vezes desestimulando as pessoas, né? Trazendo ali calúnias, ou então muitas vezes desavença, ou então criando, né? Intrigas. A gente vai ver que, na verdade, a gente não está sendo esse fator de soma, pelo contrário, de uma subtração muito deletéria para nós próprios, né? No entanto, é o sofrimento uma via de purificação e aflição, um veículo de sofrimento para quem, mantendo o encontro com a verdade libertadora, elege, na recuperação dos valores morais, a abençoada rota através do qual o espírito se encontra consigo mesmo, depois das lutas fúteis do caminho por onde jornadeiam os desatentos e infelizes. Então, várias tradições vão falar sobre isso, o budismo falando dessa dor, desse sofrimento como um veículo muito grande de consciência, da gente fazer essa percepção da realidade, né, de começar a adentrar a vida por novos olhos mais profundos. E o sofrimento ele tem esse poder mesmo, né, de ser um veículo, um processo de libertação, né, das nossas mazelas e imperfeições, se bem aproveitado, se bem sofrido, como a gente bem diz aqui, tem o bem e o mal sofrer, e que a gente escolha, né, esse sofrimento que nos constrói, que nos transforma, que nos remodela, né, desse homem velho que de repente eh, se transforma mesmo em um novo ser. E se modifica completamente os valores, a vida, as decisões, né? Tudo muda. Quando internamente a gente decide realmente se transformar. E muitas vezes a gente precisa ainda desses momentos muito dolorosos, né? E também a aflição, né? A aflição também. É isso, muitas vezes a gente está num caminho de erro, de equívoco, buscado por nós próprios, né? Como os vários exemplos demonstraram. Se há sofrimentos que a gente vai passar, né, pelo nosso próprio processo evolutivo, para aprender também.
com aflição, mesmo muitas vezes buscada por nós, mesmo sendo um caminho ali voluntário que muitas vezes a gente escolhe nesse uso equivocado, né, do nosso livre-arbítrio, ainda assim, também nessas aflições, há processos muito bonitos de renovação, se a gente souber voltar para o caminho certo, né. E a aflição, veículo de sofrimento para quem? Mantendo o encontro com a verdade libertadora, sabe por quê? O erro, ele nos faz verificar que aquele não é o melhor caminho, né, e muitas vezes a gente precisa do erro voluntário mesmo, né, e nós somos essa soma de acertos e de erros, de equívocos, e o que vai modificar, né? A nossa visão. Errei, tudo bem, né? No uso do meu livre-arbítrio, muitas vezes equivocado, muitas vezes já tinha até uma certa consciência, mas volto então para a estrada. E isso se transforma também em uma estrada libertadora, mesmo erros grandes, né? E a gente vai ver assim que a história está cheio delas, né? De pessoas que tiveram assim erros imensos, né? Paulo foi um deles, né? E que a partir do momento que verificou que a trajetória não era aquela, veja a potência e o poder de um homem que decide se modificar, né? E que isso sirva de lição dessa vontade de crescer, de se transformar, de se melhorar, né? Então, mesmo essas aflições geradas por nós, criadas pela nossa própria conduta, se a gente se propõe a mudar, a aprender com aquilo, a ver isso é caminho falso, né? Isso é uma ilusão, isso é um fogo fato. Que eu possa, então, agora adentrar uma nova estrada, uma nova trilha, muitas vezes para mim desconhecida, e que só me foi visível depois de erros, muitas vezes grandes, né? Com Jesus tenho aprendido que sofrer, recuperando-se interiormente, é libertar-se, e afligir-se buscando renovação é ascender. Então, muitas vezes sofrendo, mas interiormente evoluindo, crescendo, me libertando, né? Me libertando dos meus defeitos, das minhas amarras, daquilo, dos apegos que eu ainda tenho, seja matéria, seja pessoa, seja circunstâncias, né? Seja a status, poder, dinheiro. E afligir-se se eu busco renovação também é uma forma de eu ascender. Se eu renovo os meus caminhos, se eu modifico os meus caminhos após um erro cometido, consigo ascender com firmeza, né, com ânimo. Empenha-te no valoroso esforço da eliminação do mal que reside em ti, pagando o tributo do sofrimento e da aflição à consciência, certos de que, antes da manhã clara e luminífera da ressurreição gloriosa do Mestre, houve a sombra da traição, a infâmia da crueldade, como velhoso ensinamento, que, precedendo a madrugada fulgurante da imortalidade triunfal, defrontarás. A noite de silêncio e testemunho que te conduzirá, porém, à radiosa festa de luz e de liberdade definitiva. A nossa vida ela tem essas dualidades, né? Após muitas vezes grandes sofrimentos, a vida se renova, né? A vida tem esse novo frescor que nos possibilita evoluir, caminhar com mais segurança, com mais firmeza nesses novos passos, nessa nova estrada, né? A gente vê grandes exemplos, né, de um Pedro que nos momentos decisivos, mesmo tendo convivido profundamente com Jesus, tendo contato com as suas lições, né, tendo contato com as suas ações, com o seu exemplo de vida, ainda assim o negou nos momentos ali cruciais, culminantes, mas depois, né, em verificando a aflição que criou para si próprio diante dessa situação, renova o caminho, transforma a vida. E então é o Pedro que conhecemos, né? A mesma coisa de Paulo. Então a gente vê que, na verdade, e dentro de nós próprios, né, existe mesmo essas duas forças que estão o tempo todo quase como se confrontando, né, em combate, né? E que cabe a nós, como diz aqui, empenha-te no valioso esforço de eliminação do mal que reside em nós. Então a questão não são os outros, né? A questão não é essa, somos nós, é a forma como a gente encara a vida, a realidade das coisas, e mais, como diria Khalil Gibran,
É, nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? E Jesus mandou que eu amasse meu inimigo e eu amei a mim mesmo. É verdade, dentro de nós existem essas duas forças, essas duas potências, e cabe a nós, né? Tentar mesmo integrar tudo isso e ir para esse caminho renovador, transformador. Então a gente percebe, né? Houve a sombra e a traição antes da manhã clara da ressurreição. Houve a sombra da traição, a infâmia da crueldade, como valioso ensinamento que, precedendo a madrugada fulgurante da imortalidade triunfal, defrontarás a noite do silêncio e testemunho que te conduzirá, porém, à radiosa festa de luz e de liberdade definitiva. Então, que a gente possa ver isso, né? A traição, todo o complô que existiu ali, na crucificação de Jesus, para depois uma ressurreição divina, libertadora, completamente renovadora de caminhos, não só dele, mas de tantos que o seguiram, né? E da humanidade como um todo. E como nós, o caminho não seria diferente. Também nós passamos pelas nossas dores, pelas nossas aflições, pela nossa noite escura da alma, até que, né? Logo mais, um novo sol há de raiar, com novos ensinamentos, com novas condutas, com novas oportunidades, porque isso é o bonito da vida, todos os dias, né? Nos são concedidas essas novas oportunidades de ser melhor, de fazer melhor, de renovar as nossas decisões, né? Que sejamos nós a fazer isso de fato. Como se diz, tudo passa. Esses sofrimentos, essas aflições vão de passar, mas se nós soubermos bem sofrer, né? E passar por tudo isso, entendendo, isso daqui, na verdade, está me transformando em alguém melhor. E quão bonito! É um ser humano realmente forjado, muitas vezes na dor, mas nesse bem sofrer, né? Nessa dor que, na verdade, muito nos redime dos nossos equívocos, do nosso passado, e que muitas vezes a gente não conseguiria adentrar caminhos e sendas novas não fossem essas dores e esses sofrimentos, essas aflições, tá bem? Muito obrigada por mais um momento juntos, de comunhão, de trocas. Muito obrigada, boa noite a todos.